Olá, meus amores, estamos de volta às nossas aulas. E aí, conseguiram descansar? Voltaram renovados para o próximo semestre? Espero que sim, hein? Peguem o livro Cidadania, Moral e Ética e abram na página 70. Vamos ler? A comunidade e seus valores. Para começar, ouça a leitura. O que é liberdade? Certo dia, na sala de aula, o professor perguntou o que era liberdade. Muitas mãos se ergueram para tentar responder a pergunta feita. Marcos disse: liberdade, com certeza, é não dever satisfação a ninguém, fazer o que quiser. O professor continuou a perguntar e esperar mais respostas. Luísa falou: para mim, liberdade é estar em paz de espírito. E as respostas foram caminhando nas mais variadas direções até se esgotarem as opiniões naquele momento. Então o professor explicou que liberdade era a capacidade que o ser humano tem de fazer escolhas. Página 71. Como assim? Questionou Carlinhos. Isso mesmo, Carlinhos, disse o professor e continuou. Todos nós temos essa capacidade, escolher. Mas veja bem, toda escolha traz consigo uma consequência. Se eu escolho não estudar, não vou me dar bem na escola. Se eu escolho não obedecer, vou sofrer as consequências e ser um adulto sem educação. Se eu escolho fazer algo errado, com certeza vou ser penalizado, até mesmo pela própria vida. O contrário também acontece. Se eu escolho fazer coisas boas, ter atitudes corretas, ser solidário e acolhedor às pessoas com quem convivo, certamente terei consequências positivas. É por isso que na vida em sociedade, quando estamos juntos um dos outros, temos que nos esforçar para fazer o bem, respeitar as pessoas, preservar o meio ambiente, colaborar com todos. Isso se chama responsabilidade. Nisso, Mateus levantou a mão e disse: entendi, professor. Liberdade é saber escolher para melhor viver. Muito bem, Mateus! E todos aplaudiram o colega pela brilhante resposta que serviu de exemplo para todos. Então, gente, olha que bacana, que ensinamento sobre o significado de liberdade. Liberdade é a gente poder escolher, tomar atitudes que só dizem respeito a nós, as nossas escolhas. Claro que toda escolha tem uma consequência. O que seria uma consequência? É uma ação, um acontecimento que vem logo após aquela escolha, né? Se hoje está um lindo dia de sol, aí eu tenho um monte de roupa para lavar. Aí eu falo assim, eu não vou não, eu quero ficar aqui no celular, na cama, olhando o Facebook. E aí eu não lavei a roupa que eu tinha que lavar. A roupa continuou suja lá. O dia passou, o sol foi embora. Um outro dia chegou. E esse outro dia veio muito chuvoso, frio. E o que aconteceu? Qual foi a consequência de eu não ter lavado a roupa por preguiça? Exatamente isso aí que você pensou. A roupa ficou suja. Quando eu precisei da roupa, eu não tinha. Então, eu sofri a consequência da minha escolha, né? E se eu escolhesse aproveitar esse dia de sol, eu vou lavar rapidinho essa roupa aqui, vou estender, essa roupa vai pegar um sol, vai secar, e quando eu precisar, eu vou ter essa roupa limpa, cheirosa, guardadinha no meu guarda-roupa. Olha a consequência.
ter uma roupa limpa, cheirosa, diminuir o trabalho em casa. Esse é só um exemplo, né? Às vezes você tem aquele trabalhinho que você não fez, aí você está com uma preguiça. E aí daqui a pouco vem um outro trabalhinho para fazer. E aí você vai ter 2 trabalhinhos. Olha a consequência de não ter feito um trabalhinho logo. O acúmulo de trabalhos. E aí você vai ter que estudar mais, escrever mais, porque não soube organizar o seu tempo. Então, toda escolha traz consigo uma consequência, tá? Vamos fazer boas escolhas. Vamos para a página 72? Para fazer. A liberdade também pode ser entendida como uma construção que todos os dias vamos completando. No muro em construção abaixo, escreva nos tijolinhos atitudes que nos ajudam a ser livres de verdade. Gente, ser livre, né? Ser livre de qualquer medo, de qualquer culpa. Às vezes, a mamãe fala assim, ó, não pega aquele doce que está na geladeira. É para depois do almoço, ou é para o final de semana. Aí a criança vai lá escondida, abre a geladeira e pega um pedacinho do doce. Qual vai ser a consequência dessa desobediência? A mamãe vai brigar. Pode ser que a mamãe não compre mais doce, que você fique de castigo, né? Então, a liberdade, ela tem muito a ver também sobre não carregar uma culpa de ter feito algo errado, né? Então, nesses tijolinhos, vocês vão escrever com as palavras de vocês quais são as atitudes, né, que nós precisamos ter todos os dias para que a gente possa ser livre. Livre do medo, livre dos aborrecimentos, livre da culpa de fazer algo errado, né? Se eu não quero carregar aquela culpa de ter comido chocolate escondido, o que eu tenho que fazer? Obedecer. Se a mamãe falou não come, ela sabe porque ela falou que não tem que comer. Entenderam? Então, é importante, nessa construção da liberdade, a gente ter o quê? Boas atitudes, ajudar, obedecer, né? Ser carinhoso, paciente. E aí vocês vão buscando palavras de boas atitudes que constroem essa liberdade, tá? Depois dos tijolinhos, está escrito assim, o texto nos diz, se eu escolho fazer coisas boas, ter atitudes corretas, ser solidário e acolhedor com as pessoas com quem vivo, certamente terei consequências positivas. Quando entendemos de fato o que é liberdade, temos presentes da vida, ou seja, a vida nos devolve coisas boas. É o que a tia falou sobre a consequência, é o que vem depois de uma atitude, né? A gente costuma dizer que toda ação gera uma reação, né? Se eu deixo o meu estojo na ponta da mesa, aí a minha gatinha, que é muito bagunceira, sobe aqui na mesa, esbarra no estojo, ele vai cair, né? Então, mediante essa minha ação de não ter prestado atenção e ter deixado o meu estojo na pontinha da mesa, eu não pensei no que pudesse vir a acontecer depois, que a gata poderia esbarrar ou que alguém pudesse passar pertinho da mesa, esbarrar no meu estojo, né? E se o estojo estivesse aberto, todas as canetas iriam cair no chão. Então, é muito importante a gente pensar no que vem depois da nossa atitude. Pensar nas atitudes antes de tomá-las é muito importante, tá? Então, para que a gente receba esses presentes da vida, porque tudo... A gente lembra daquela leitura que a gente fez que a vida é como um bumerangue? Tudo que a gente lança volta pra gente, né? Então, de acordo com o bom uso da nossa liberdade de escolha das nossas atitudes, a vida nos devolve presentes, né? Se as atitudes forem boas,
teremos muitos presentes, muitas outras atitudes boas voltando para nós. Então, vocês vão escrever nessas caixinhas aí. Vamos ler o que a gente precisa escrever. Que coisas boas acontecem quando faço escolhas certas? Que coisas boas podem acontecer quando fazemos escolhas certas? Fazemos o bem? Ajudamos alguém? Escreva nos presentes abaixo. Então, aqui, na atividade 2, da página 72, vocês vão escrever quais são as coisas boas que podem vir para nós quando fazemos coisas boas, né? É plantando o bem que nós colhemos o bem. Página 73. Coloque um X na alternativa que completa a frase corretamente. Liberdade é... Vamos marcar um X na frase certa? Não ajudar em casa. Escutar os colegas com atenção. Ou ter o direito de escolher. Então, o que é liberdade? Lembrando do que a gente leu lá no texto. Liberdade é ter o direito de escolher, né? Todos nós temos o direito de fazer nossas escolhas, né? Quando nós somos pequenos, enquanto crianças, os pais escolhem ainda muitas coisas para nós, porque é necessário, porque eles têm um conhecimento do que é melhor para a criança, né? E aí, conforme nós vamos crescendo, nós vamos ganhando o poder da escolha, né? Você já escolhe um sapato, já escolhe uma roupa, já escolhe o biscoito que você mais gosta, e assim nós vamos ganhando a liberdade aos pouquinhos, como se fosse numa escada. Em cada ano da nossa vida, nós vamos subindo os degraus da liberdade e conquistando um poder maior de escolha das nossas ações, né? Então, nós temos que saber subir esses degraus da liberdade, tá? Então, sempre fazendo boas escolhas, pensando nas consequências daquelas escolhas, tá? 4. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, na primeira, na verdade, não tem nem coluna, né? Aí são linhas. A linha ao lado do número 1 está escrito assim: atitude de quem não sabe ser livre. E na linha onde tem o número 2, atitude de quem sabe usar a liberdade. Então, vamos colocar o 1 na frase que está demonstrando uma atitude de quem não sabe ser livre. E 2 na frase que corresponde à atitude de quem sabe usar a liberdade, sabe fazer boas escolhas, né? Então vamos lá. Sou livre, posso bagunçar toda a casa. Essa é uma escolha correta? Essa ação vai gerar que tipo de reação? Vai gerar que tipo de problema? Poxa, a mamãe passa o dia, né? Mamãe ou papai, né? Ou a vovó passa o dia arrumando a casa. E aí você vai lá e bagunça tudo, deixa tudo jogado. Será que eu não vou causar um sofrimento naquela outra pessoa que arruma a casa? Imagina, a pessoa ter que trabalhar, fazer tudo de novo, se cansar. Então, quando eu causo sofrimento a alguém, uma tristeza, né? Um acúmulo maior de trabalho, quando eu faço isso com alguém, eu não estou sabendo usar a minha liberdade, tá? Então, toda vez que a gente for tomar uma atitude, a gente tem que pensar assim: essa minha atitude vai fazer alguém sofrer? Vai fazer alguém se cansar? Alguém ficar magoado? Alguém sentir dor? Então, se a resposta for sim, vou fazer alguém sofrer, alguém vai ficar magoado, alguém vai sentir dor, alguém vai se cansar, então a minha atitude não é boa, né? Então, vamos lá. Sou livre, posso bagunçar a casa toda? 1 ou 2? 1, né? Atitude de quem não sabe ser livre, não sabe usar a liberdade. Está usando a liberdade para prejudicar uma outra pessoa. Segunda frase. Sou livre, mas não posso prejudicar ninguém.
Exatamente. 2, sabe usar a liberdade. Não é porque eu posso ser livre que eu posso sair por aí fazendo o que eu quiser, maltratando, prejudicando as pessoas. Então, se eu penso nisso, não devo prejudicar. Minha atitude não pode prejudicar o outro. Então, eu sei usar a liberdade. Terceira frase. Já sei escolher e não vou à escola hoje. Ué, gente. Se não vai à escola, deixa de estudar, perde a explicação de todo aquele conteúdo que a tia vai apresentar nas aulas, né? Ou se não faz atividade, tô com preguiça, vou fazer não, aí amanhã vem mais atividade. Então, coloca a preguiça de lado. Sempre temos que cumprir com os nossos deveres, né? Primeiro, para depois termos acesso aos nossos direitos. Ao direito de descansar, de brincar, de fazer nada, aquele direito que a gente tem, de botar pezinho pro alto. Para isso, os nossos deveres precisam estar em dia, porque senão acumula. E aí, quais são as consequências? Mais trabalho no dia seguinte. Então, vamos lá para a quarta frase. Hoje não vou fazer nada da lição. E aí, número 1 ou 2? E a última frase, cuido das minhas coisas. Sou muito responsável. Deixo tudo arrumado. Tá sabendo usar a liberdade? Tá, boas escolhas, né? Então, vamos agora para a atividade 5. Pinte o que é preciso para conquistar a liberdade. Para que a gente tenha acesso a essa liberdade. O que é preciso? Autoconfiança, ou seja, confiar em você. Aquela confiança que nós temos em nós mesmos. É preciso, claro. Antes de tomar uma atitude, a gente tem que ser forte, pensar assim: eu acredito no meu potencial, eu tenho capacidade, eu confio em mim. Então, é necessário sim para conquistar a liberdade. Responsabilidade, aquele compromisso de fazer certo, né? A responsabilidade, o compromisso, o comprometimento que a gente tem que ter. Exatamente, tem que ter, né? Mentira. Se eu começar a mentir, lembra o caso do chocolate que a tia deu um exemplo da geladeira? Aí a mamãe chega e fala assim: quem comeu o chocolate? Aí a criança fala assim: eu não fui. Tá certo? Tá sabendo usar a liberdade? Não, né? Toda mentira um dia descoberta. Respeito. Respeitar o outro, tratar com carinho, com paciência. É necessário. Por quê? Quando a gente desrespeita o outro, somos penalizados, né? Pela lei, muitas das vezes, né? Ou pela própria vida. Quando a gente maltrata alguém lá na frente, lembra do bumerangue, Tudo que a gente lança, volta, tá? Medo. Para conquistar a liberdade, a gente tem que ter medo. Eu tenho que apresentar um trabalhinho, mas eu tô com tanto medo de ler. Não, lembra da autoconfiança. Quando você confia no que você vai fazer, você perde o medo. Então, respira fundo, força na peruca e sem medo. Desrespeito. Precisa desrespeitar alguém? É certo. Não, né? E firmeza. Você ser firme. Acreditar no que você vai fazer, não ter medo e ser firme na sua decisão. Não ficar assim: que dúvida, não sei, Firmeza, sem dúvidas. É necessário. Então, vocês vão pintar apenas o que é necessário ter para conquistarmos a liberdade. Página 74. Ouça a leitura O Segredo das Borboletas, de Cris Mazzotta. Quero todas para mim, dizia Nico antes de sair de casa.
Depois de colecionar moedas, pedras e figurinhas, Nico tinha se tornado um competente caçador de borboletas. Um dia, no caminho do bosque, ele encontra uma menina com as pernas balançando em cima da árvore. Ela cortava papéis coloridos e depois jogava os pedacinhos pelo ar. Os pedacinhos sutis, às vezes transparentes, às vezes brilhantes, faziam tudo parecer mágica. Perguntou Nico: está brincando de quê? Não estou brincando, estou fazendo borboletas, ela respondeu. Mas essas não são borboletas. Eu tenho no meu quarto as borboletas de verdade, disse Nico. Se estão fechadas no seu quarto, então não são de verdade, disse convencida a menina. Minha mãe disse que borboletas brincam com o vento, mudam de cor com a luz e escolhem em que flores pousar. Quando voltou para casa, Nico olhou para sua coleção de coloridíssimos insetos que já só voavam baixinho. Quais seriam as borboletas verdadeiras? As borboletas fixadas nos potes de vidros ou aquelas borboletas de papel? O dia amanheceu chovendo, mas chovia uma chuva colorida, de muitas texturas, com um delicioso cheiro de liberdade. Ela começou no quarto de Nico, mas foi seguindo os rastros da menina e depois seguiu para o mundo. Enquanto isso, duas crianças brincavam de fazer poesia. Descobriram que o quintal era o melhor lugar para guardar borboletas. Gente, que lindo, né? O menino, através daquela menina que ele encontrou sentada na árvore, balançando as perninhas, jogando pedacinhos de papel. Aquela menina ensinou a ele, fez ele refletir, né? Porque às vezes uma frase que uma outra pessoa nos fala nos desperta aqui uma consciência, nos faz refletir sobre algo errado que nós estejamos fazendo, né? Então, o Nico, que tinha aquela mania de pegar borboletas e deixar ali no quarto, no potinho, gente, é certo aprisionar animais, prender animais, prender alguém. Você gostaria de viver preso no seu quarto, sem poder ir ao quintal, sem poder sair? É horrível. Então, aprisionar animais, nenhum animal gosta de ficar preso. Assim como nós, né? Os animais têm o seu habitat natural, né? A sua casa, que é a natureza, né? Animais domésticos podem ficar em casa, de preferência soltos no quintal, ou aqueles que podem passear dentro da casa, dormir num cantinho acolhedor, quentinho. Mas os insetos, as borboletas, não. Passarinho tem que ficar preso. Ele tem asa para quê? É para voar. Que delícia alguém poder usar da sua liberdade. É bom, não é? Imagina se você fosse um pássaro. Se você fosse um pássaro, você gostaria de viver preso ou ficar voando junto com os seus outros amigos pássaros? E aí? Assim como as borboletas de Nico. Elas gostavam de ficar presas naquele pote? Então, o papel que a menina jogava era mais livre que as borboletas. Onde já se viu isso? Um papel, um objeto sem vida, ter mais liberdade que um ser com vida. Todo ser vivo precisa de liberdade. Então, vamos para a página 75. As borboletas de Nico estavam sendo mantidas em vidros fechados. Ele queria colecioná-las. Estava fazendo um bem para si, mas não para aqueles delicados animais. Muitas vezes agimos assim, sem pensar nos outros, e mesmo sem querer,
acabamos não tendo atitudes legais em relação a eles. Muitas coisas na vida nos aprisionam, nos prendem. Outras nos libertam. Lembre, tudo depende das nossas escolhas. 7. Nos vidros abaixo, escreva exemplos de atitudes ou sentimentos que nos aprisionam. Quais são as atitudes ou os sentimentos que nos mantêm presos? Lembra do que a tia explicou sobre a culpa? Quando a gente faz algo errado com alguém, né? Ou quando a gente mente, faz algo escondido, a gente fica com aquela preocupação, né? Aquela preocupação de alguém descobrir, de dar errado. Ai, meu Deus, eu fiz errado. Então, vale a pena fazer o errado? Para ficar preocupado, carregar aquela culpa? Não vale a pena, né? Então, é melhor sempre fazer o certo. Para a gente não ficar com medo, com culpa. Quando a gente aprisiona, né? Ou caça animais, o que acontece? A gente sabe que a gente está fazendo mal à natureza. E por mais que a gente faça a nossa vontade naquele momento de manter o animal, é meu, tá preso aqui, é meu, é só meu. Puxa, mas vamos nos colocar no lugar do animal, né? Ou aquela plantinha que tá linda no jardim. E aí a gente vai lá e quebra, pega, só para enfeitar a nossa sala. Agora, um animal passou ali por cima sem querer, quebrou a plantinha, como a tia fez, né? A tia foi lá, sabia que aquela plantinha ia morrer, ia ficar jogada ali. A tia pegou, colocou no jarrinho com água para enfeitar a sala. Agora, simplesmente tirar a planta daquele local, né? A gente acaba prejudicando o meio ambiente, a gente prejudica as espécies de animais, de plantas, quando a gente tira eles do seu habitat natural, da sua casa, da sua moradia, que é a natureza. E assim também nós fazemos às vezes com as pessoas. A gente quer aprisionar, prender as pessoas. Você é só a minha amiga, você não é amiga de mais ninguém. É certo, esse egoísmo. Então, o egoísmo, vocês já podem até escrever no potinho. É um sentimento que nos aprisiona, que nos prende. A mentira, não é? E mais o quê? Escrevam aí nos potinhos. Sentimentos ruins que nos aprisionam, tá? 8. Desenhe e pinte no quadro abaixo uma cena que signifique liberdade para você. O que é viver em liberdade? Tranquilo, feliz, sem culpa. O que é liberdade? Desenhe aí. Agora vamos para a nossa última página. Página 76. E aí, a tia não vai ler com vocês essa linda música, Alô Liberdade, tá? A música de Chico Buarque, um grande compositor. E aí, a tia vai pedir que vocês assistam essa representação teatral que a tia vai deixar agora. E, após vocês assistirem, repitam essa apresentação e cantem junto com os atores, tá bem? Aqui terminamos a nossa aula. Um beijo. Quem vai querer tocar trombeta?
A